Salmo 116, 12. Davi, o salmista, ele reconhece uma coisa. Diante de tudo que Deus havia feito por ele, merecendo, não merecendo, por mérito ou não, a misericórdia, a graça sobre a vida dele, ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se eu olhar para esse ano, eu vou ver que Deus fez muitas coisas. E não se trata de eu merecer meramente. Trata da graça dele e da misericórdia dele. Pode deixar um fundo para ficar um pouco mais fácil aí para o pessoal receber a palavra, amém? Né? Então não se trata muitas vezes apenas de nós merecermos, mas da ação da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É impossível nós entrarmos diante de Deus, nós fecharmos um ciclo desse ano sem reconhecermos o quanto Deus foi bom para nós. Às vezes nós vamos dimensionar a bondade de Deus apenas por aquilo que a gente sente. É uma grande verdade, gente, que tem gente que talvez está chegando ao final do ano e para ele diz assim: não faz diferença nenhuma final de ano, começo de ano para mim. Tem gente que agora talvez está saindo para a balada, está saindo para se embebedar, para usar drogas, para se prostituir. Alguns talvez estão lá dentro do seu apartamento, em uma kitnet fechado, sem ninguém para compartilhar. Alguns estão passando talvez nas suas casas, com um casamento desestruturado, com uma família dilacerada, com divisões. Alguns estão no hospital, em um leito, numa UTI, com dores. Alguns estão lamentando nesse dia a perda de algum ente querido. Mas o ano está chegando ao fim. Mas em todas essas circunstâncias, saiba de uma coisa: a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus não falha. Amém? Não falha. Eu estou aprendendo algo e não é fácil a gente aprender algumas coisas, amém? É verdade ou não é? Aprender não é fácil, irmão. Aprender não é fácil, é difícil aprender, não é? Porque o aprendizado, ele não é apenas informação ou conhecimento intelectual, ele é vivência. Você tem que viver, você tem que passar por aquilo para dizer: eu aprendi, amém? Nós podemos ler livros que nos inspiram, mas o aprendizado vai vir no dia a dia, na prática. E eu estou aprendendo uma coisa sobre gratidão, que é entender que Deus é bom mesmo quando eu não sinto. Mesmo quando eu não consigo perceber com as minhas emoções, Deus é bom. Deus é bom. E em tudo isso, às vezes, a gente pode pensar: o que Deus merece da minha parte? O que eu vou dar para Deus? O que eu vou oferecer para Ele? Porque Ele me deu vida. Você tem algo que você, hoje, eu precisamos agradecer. Deus nos deu vida. Diga vida. Diga: eu tenho vida. Eu estou respirando. O fôlego de vida. Às vezes você pode dizer: a minha vida não está tão bem como eu queria que estivesse. Eu não terminei o ano cumprindo as metas que eu queria. Eu não consegui muitas coisas. Alguns podem até dizer: eu tenho relatos de perdas, de coisas que eu perdi. Mas quando nós aprendemos e Deus nos ensina a olhar com uma lente diferenciada para todos os acontecimentos nas nossas vidas, nós vamos passar a entender e a compreender que quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos quem é Ele, todas as coisas contribuem para o nosso bem.
Todas as coisas, a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ama a Deus? Pergunta ao seu vizinho, seu irmão que está ao seu lado. Diga, você ama a Deus? Se nós amamos a Deus, todas as coisas hão de contribuir para o nosso bem. Até perdas, até coisas que não saíram do jeito que a gente queria, vai contribuir para o nosso bem. Então esse ano, eu estou terminando esse ano com muitas coisas que eu queria que eu não alcancei. Verdade. Amém? Você pode dizer, todo mundo alcançou tudo que você queria? Teve muitas coisas que eu queria que eu não alcancei. Mas eu estou entendendo que tem coisas que eu queria que não era para mim. Não era para mim. Tinha portas que eu queria entrar e que Deus fechou e diz, você não vai entrar por essa porta, porque não é a porta que eu abri. É a porta que você está querendo forçar para entrar, mas não é a porta que eu abri. Então, mesmo Deus que abre portas também é o Deus que fecha portas. E nós vamos aprender a agradecer a Deus pelas portas que Ele abriu, mas também pelas portas que Ele fechou. Nós vamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que recebemos e também por aquilo que nós não recebemos. Porque em todas as coisas, se nós estamos voltados para Deus e a propósito de Deus para nossas vidas, o Senhor está nos guardando. Ele está te guardando. Você já parou para pensar que este ano Deus direcionou anjos para guardar a sua vida? Ângelos do Senhor estava guardando teus caminhos. Estava guardando você. Estava livrando. Alguns aqui deram muito trabalho, certo? Os anjos voltaram e disseram assim, Deus, o ano que vem eu não quero ficar incumbido de fulano, porque, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, dá muito trabalho. Nós não tivemos que até dormindo a gente tinha que guardar ele. Mas o Senhor guarda os seus até quanto dormem. O Senhor abençoa os seus enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, Deus está guardando a sua vida. Então existem portas que nós não entramos porque duas coisas. Primeiro, porque não era de Deus para nós. Segundo, porque você não estava preparado para ela. Elas são de Deus para você, mas você não estava preparado para ela. E eu aprendo uma coisa. Se eu pego alguma coisa nas minhas mãos que eu não estou preparado para aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou usar mal. Eu vou quebrar. Eu vou perder aquele benefício. Por quê? Porque eu peguei, mas não era a hora. Eu forcei algo. E o que a bondade de Deus nos faz? A gente, quem é pai aqui, irmão, sabe que os filhos, boa parte do tempo dos filhos, eles estão dizendo, meu pai é chato. Por quê? Porque eu queria tanto e ele não deixou. Não é? Meu pai não me deu isso, era o meu sonho fazer isso. E às vezes o nosso sonho parece que ele é abortado. Há um livro chamado O Deus que Destrói Sonhos. Quem já leu esse livro, O Deus que Destrói Sonhos? Né? Eu já ouvi esse livro. E Deus, muitas vezes, é um destruidor de sonhos. Uau, mas fala, calma assim, como assim Deus é um destruidor de sonhos? Porque são sonhos que vão se tornar pesadelos, né? Certo? Existem sonhos na nossa vida que quando mal administrado e quando você entra por eles antes da hora, ou você idealiza algumas coisas que não está dentro do projeto de Deus para a sua vida, aquilo que era um sonho pode passar a ser um pesadelo. Amém?
Então Deus cuida de nós. Até quando a gente pensa que Ele está destruindo nossos sonhos. Assim o seu Pai, nossos pais, nos corrigiram, Ele não nos deram o que a gente queria na hora que a gente queria. Nossos pais terrenos têm as suas limitações? Sim ou não? Tem. Eles não têm onisciência. Eles não têm todo o conhecimento. Alguns deles não tiveram a instrução, não receberam e não puderam passar para nós. Então nós temos muitas vezes nossa deficiência de paternidade e a gente diz, o meu pai falhou comigo. Deus também é pai, então ele também falhou comigo. Mas Deus Pai é perfeito, amém? Ele é perfeito. Ele dá aquilo que nós precisamos. E se você, como filho de Deus, pedir um peixe, ele não te dará uma cobra. Se você pedir pão, ele não te dará uma pedra. Então, às vezes, nós estamos pedindo algo, mas aquilo que a gente pensa que é peixe é cobra. E aquilo que a gente pensa que é pão é pedra. Deus não se confunde. Ele não troca pão por pedra e nem cobra por peixe, nem peixe por cobra. Peixe é peixe, cobra é cobra. Pão é pão, pedra é pedra. Diga, meu Deus, não vai me dar pedra. Não vai me dar pedra. Como se fosse pão. Não vai me dar cobra. Como se fosse peixe. Você pode dizer amém? Amém. Quantos aqui são gratos? Amém. Porque nesse ano Deus não te deu uma cobra que você queria. Amém. Quantos aqui são gratos porque Deus não te deu uma pedra? Amém. Porque você pensava que estava pedindo pão e Deus diz, é pedra, meu filho, não vou te dar. Teria quebrado seus dentes, amém? A cobra teria te picado. Então, gratidão nunca vai ser algo na nossa vida. Nós não vamos viver gratidão se nós não soubermos discernir essas coisas. A maioria dos grandes homens de Deus, chegados do Senhor, homens que foram chamados amigos de Deus, homens segundo o coração de Deus, homens que foram chamados como profetas pertinhos do Senhor, todos eles tiveram momentos difíceis, amém? Alguns momentos, muitos deles se sentiram que estavam abandonados. Davi é um salmista, irmão. Davi, tanto salmista. Há salmos que a gente ouve e lê, e eles estão dizendo, aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não ouve o que estão fazendo comigo? O Senhor, por acaso, não tem conhecimento disso? Até quando o Senhor não se manifestará? Até quando o Senhor me deixará assim? Até quando eu ficarei na vergonha? Na vergüenza? Como é que você fala? Na vergüenza. Até quando o Senhor me deixará nessa vergonha? Até quando, Senhor? Eu verei a promessa de longe e não tomarei posse dela. Há um momento que nós olhamos e dizemos assim, talvez esse ano foi um ano que você por muitos momentos passou e pensou em desacreditar de algumas coisas, em desacreditar de pessoas, em desacreditar da igreja, em desacreditar de Deus. Como a irmã Simone falou, desacreditar da oração. Meu Deus, eu fui chamado para ser um intercessor e de repente eu estou querendo desistir daquilo que eu fui chamado para ser. Deixa eu dizer uma coisa para você, a grande guerra de um chamado de Deus é que muitas vezes ele vai passar por situações contraditórias naquilo que Deus falou para ele. Deus disse, eu te chamei, te levantei, eu vou te dar. E de repente você vê aquilo, parece que é o contrário. Parece que em vez de dar, Deus está tirando. É verdade ou não é? Meu Deus, Deus deu uma promessa, Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Parece que eu estou vendo a minha casa se perdendo. Deus disse, eu vou te prosperar. E você, meu Deus, parece que as dívidas estão aumentando. Eu vou te dar algo e parece que está saindo. Deus, às vezes, trabalha de uma maneira que nós não entendemos.
Deus foi fazer ciúme para Satanás, foi provocar o diabo. Quando o diabo estava rodeando pela terra, ele chega diante do Senhor, ele disse: Satanás, olhaste para a terra e viste o meu servo? Jó. Viu como ele é? Íntegro. Viu como ele é? Fiel. Não há um homem igual a ele na terra. E Satanás diz: mas assim é fácil, não é? Diga para o seu irmão, diga, é fácil. É fácil. Olha a esposa dele, olha para a minha esposa. Se você tem uma esposa, diga assim, olha a esposa que ele tem. Olha para a sua esposa, não para a esposa do outro, ok? Olha para a sua esposa e diz, olha a minha esposa. Olha a minha namorada. É? E você também com uma esposa dessa? Com uma família dessa? Olha o tanto de camelos, olha o tanto de posses que ele tem. Olha como ele é abastado, abençoado. Assim, qualquer um seria fiel. E Deus diz, é? Satanás diz assim, deixa eu tocar nos bens dele. E eu quero ver se ele não vai blasfemar. Se ele não vai xingar o Senhor. E Deus diz, você pode fazer então. Lá vem Satanás e com a permissão de Deus toca. Jó de repente era o homem mais rico do Oriente. De repente perde tudo. Perde os camelos, perde as ovelhas, perde tudo que ele tinha no campo, foi destruído. E Jó permanece fiel. Diz, eu vim ao mundo, eu não tinha posses, eu não tinha nada. Foi Deus que deu. E foi Deus que levou. Ok, volta. E novamente, as provocações de Deus para o diabo continuam. Viu como ele permanece fiel? Deixa eu tirar a família dele, tocar nos filhos. Tocou os filhos. Todos os seus filhos foram mortos. Jó permanece fiel. Aí ele é fiel, deixa eu tocar no corpo dele, na saúde dele. Você vai tocar no corpo, mas a vida dele, você não vai tocar. Jó adoeceu com lepras e mesmo assim permaneceu fiel. É óbvio que eu estou dizendo, pastor, para por aí, porque eu não quero ser um Jó, amém? Certo? Ninguém aqui quer ser um Jó. Mas o que Deus está dizendo, que nem sempre porque você é um escolhido de Deus, você será poupado de situações. Mas se você souber quem te chamou, você sabe que ele tem um propósito ainda que você não entenda. Eu te digo, Jó não entendia tudo. Deus diz, Jó, você tem muitas coisas. Você é um homem fiel. Você é entre tudo que eu disse sobre você para o diabo. É verdade. Mas tem algo ainda que na sua vida está sendo testado e você vai aprender. Você ainda tem um conhecimento sobre mim de ouvir falar. Mas agora você terá um conhecimento não de ouvir falar, mas de comigo estar. Deus está te levando ano a ano. O objetivo de Deus não é apenas nos encher de bens para que nós sejamos abençoados, mas para que conheçamos a Ele, amém? E no final do capítulo de Jó, ele disse, reconhece, depois de indagar Deus, fazer perguntas para Deus, Deus ouvindo, quando Deus se manifesta, Deus começa a devolver as perguntas e fazer perguntas para Jó, responde Jó, responde isso, responde aquilo. E Jó disse, eu não consigo responder, Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum dos planos de Deus para a sua vida podem ser frustrados. Então se alegre em Deus. Amém. Você não é a circunstância do momento. Você é a promessa do futuro. A circunstância do momento não define quem você é se você estiver em Cristo. Porque quando Jesus olhou para você, ele não viu um drogado, ele não viu um prostituto, ele não viu um efeminado, ele não viu um desgraçado, um incrédulo, ele viu um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Porque quando Deus olha para nós, Ele olha com a lente de Cristo Jesus, amém? O que você está passando, o que você passou não define quem você é. Mas se apegue à palavra que Deus tem para a tua vida, amém? Ainda o ano não terminou, se você não tinha nenhuma palavra até hoje, eu quero dizer para você, Deus tem um propósito para a tua vida. Boris, Deus te trouxe hoje aqui porque Ele tem um propósito para a tua vida. Alejandra, Deus tem um projeto para a tua vida. Cada um que está aqui, Deus tem um projeto para a tua vida. Quantos recebem? Amém. Todos aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para Ele. E gratidão, por que eu estou falando isso? Porque a gratidão verdadeira no nosso coração não vai saltar enquanto nós não entendermos isso. Porque gratidão não é fruto de emoção e de sentimento, mas de convicção. A esperança é uma aliada da gratidão. A esperança é uma alinhada da gratidão. A esperança é assim, não deu ainda, mas vai dar. Não consegui ainda, mas vou conseguir. Não tenho ainda, mas vou ter. Não alcancei ainda, mas vou alcançar. Até o último dia da minha vida. Eu vou lutar porque eu sei quem luta por mim. Eu não estou sozinho nessa guerra, amém? Deus está nos ensinando que nós não vamos ser gratos apenas nos tempos que as coisas estão tudo bem para nós. Nós vamos aprender a ser gratos quando as coisas não estão bem. Quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente queria que acontecesse. Porque a gratidão, ela trabalha em nosso favor. Você sabe que tem coisa na nossa vida que quando nós somos gratos, o tempo acelera? Você sabia que o tempo sempre é acelerado na vida daquele que é grato? O tempo de Deus, não o nosso tempo, o kairos de Deus, o tempo perfeito. Pense uma coisa, quando Deus liberta o seu povo, o povo de Israel, o povo hebreu que estava em cativeiro por mais de 400 anos ali no Egito, e Deus diz, olha, eu estou tirando vocês dessa terra como escravos e eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que eu daria para a sua descendência. E, irmão, depois de Deus se manifestar de uma maneira sobrenatural, deixa eu dizer uma coisa para você. O grande problema da nossa vida não está no sobrenatural que Deus intervém para nos tirar das trevas, nos tirar da escravidão. Todo mundo, quando foi liberto, saiu alegre. Uau! Um povo debaixo de um domínio de uma nação como o Egito, que era a nação mais potente da época. Econômica, militar, tecnologia da época de ponta, medicina de ponta. Deus vai e tira aquele povo que estava debaixo de cativeiro há mais de 400 anos. Deus manda 10 pragas. Primeiro o rei não se rende, a segunda não se rende, a terceira, a quarta, a quinta. Deus destrói o Egito, irmão. Irmão, o Egito foi devastado. Devastado. Era para qualquer um dizer assim, meu Deus, que Deus é esse? Deus tira eles. Eles saem de lá de uma maneira assim, uau, triunfante. Eles eram escravos, saíram ricos do Egito. Mas sabe qual foi o problema deles? Sabe qual foi o maior desafio deles? Não foi ser livre do cativeiro, onde o poder sobrenatural de Deus agiu. Mas foi o processo. Porque o processo treinou uma coisa chamada gratidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais difícil, irmão, não é aquele sobrenatural, Deus curar você e fazer alguma coisa, uau, e você fica assim, meu Deus, Deus existe, eu até não acreditar, mas estou acreditando agora que Ele existe. É o processo do deserto que treina a nossa gratidão. Ou se você passa pelo deserto, você entra na terra prometida. E aí o que a Bíblia diz? Um trajeto que era, cada um fala um tanto de dia, amém?
né? Se fosse de camelo, se fosse a pé, se fosse de carro, não tinha carro na época, né? Mas era aí uma semana, alguns falam 3 dias, não importa, eu sei que era entre 10 dias no máximo. Você já imaginou? Saiu de uma maneira sobrenatural, rico, próspero, abençoado. Deus interviu, libertou eles nada mais, nada menos do que a mão debaixo do jugo da nação mais potente da época. Eles saíram triunfantes. Mas o deserto, irmão, sucumbiu. Todos eles. Porque é no deserto que a nossa gratidão é testada. E aí, eles fizeram o quê? Cada lutinha que eles passavam, faltava água, eles reclamavam. O sol estava quente, eles reclamavam. Ficava frio, eles reclamavam. Tinha, reclamava porque tinha. Não tinha, reclamava porque não tinha. Parece alguém? Ei, parece alguém? Parece alguém que está aqui? Parece? Não, né? É mera coincidência? Mera coincidência. Ok, então vamos passar. Não significa que é para alguém que está aqui hoje. Né? Não é para mim, não é para você. Mas o deserto foi o teste. E aí eles reclamavam, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus. Aí Deus fala, ok, esse povo, não estou aguentando mais esse povo. Moisés, nesse dia, não destrói o seu povo, foi o Senhor que tirou ele, lembra que o Senhor tirou ele. Se o Senhor matar esse povo aqui, o que vão dizer as nações vizinhas? Esse Deus é doido, tirou um povo de lá e trouxe para matar eles no deserto. Ninguém vai querer acreditar no Senhor. Quem vai querer servir ao Senhor depois disso? E Deus diz, tá bom, Moisés, não vou destruir, mas eu não vou com você. Ele diz, não subirei se a tua presença não for comigo. Deus, às vezes, faz proposta para nós esperando que a gente diga para ele não. Uau! Deus, às vezes, faz uma proposta para nós esperando que a gente diga não, Senhor. Deus, muitas vezes, vai fazer uma proposta para você e você diz, não, Senhor, sem a tua presença eu não subo. Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que negociar. Uma bênção ou a presença de Deus? Uma bênção ou a presença de Deus? Quantas vezes na tua vida você vai ter que negociar alguns momentos, uma bênção momentânea ou a presença dele na tua vida? Será o teste do nosso caráter? Será o teste da nossa gratidão? E o povo murmurou. O que aconteceu quando o povo murmurou? Perderam a bênção. Morreram no deserto. O deserto é cemitério de murmurador. O deserto é cemitério de gente ingrata, gente. Irmãos, infelizmente, quanta gente ingrata nós temos no mundo? O deserto virou o cemitério da ingratidão. E estava lá um túmulo dizendo, aqui jaz um ingrato. Aqui jaz um ingrato. Mas aqueles que reconheceram o Senhor, entraram. Amém? Entraram. A Bíblia nos fala que aquela geração que saiu tinha uma mentalidade de ingratidão, tinha um coração ingrato, não conseguiram entrar. Amém? Então Deus testa a nossa gratidão nos momentos difíceis, no deserto da vida. É aí, meu irmão, que você sabe quem é quem. É aí que as coisas se diferenciam. Quando está tudo bem, meu irmão, todo mundo é fiel. Todo mundo está presente. Eu quero saber quando a coisa não está bem. Como é que você se comporta? Como você se comporta? Então, quando nós falamos isso, Deus vai nos testar. Diga, Deus nos testa. Porque a gratidão nos leva à honra. Amém? Diga, a gratidão me leva à honra. Uma das coisas que toda pessoa que é grato é uma pessoa de honra. Uma das coisas nós não podemos esquecer das pessoas que Deus usou para nos abençoar. Essa semana Deus estava me lembrando disso. Irmão, Deus estava me lembrando disso. Eu parei, eu pensei, eu falei, Deus, eu não posso me esquecer
das pessoas que o Senhor usou para me abençoar. Você sabe que tem pessoas que às vezes Deus usa alguém para abençoar ele no começo da sua caminhada, e essa pessoa que foi abençoado se torna muito maior do que aquele que abençoou. Às vezes fica mais reconhecido, mais conhecido, se torna mais próspero, mais inteligente, mais articulado, um líder até mais forte, mais capacitado. Mas nunca se esqueça das pessoas que te ajudaram no começo da sua caminhada. O que o Luiz falou aqui foi muito lindo. Meu amigo Boris. Me ajudou ele e sua esposa Alejandra quando eu tinha 18 anos. Quando cheguei no Japão. A gratidão é a memória do nosso coração. Muitas vezes nós perdemos a memória. Quem perde a memória da gratidão, perde a honra. Perde a honra. E o Senhor estava falando, você precisa se lembrar mais das pessoas que te ajudaram quando você estava começando. Isso define uma mulher e um homem de honra e alguém que não é de honra. Ele nunca se esquece. A nossa vida, como nós fizemos uma retrospectiva aqui, a gente vai passando por lugares, pessoas vão entrando na nossa vida, pessoas vão saindo, e pessoas vão acrescentando. E a gente não pode confundir o nosso crescimento com apenas capacitação pessoal. Não, eu fiz. Eu sou inteligente. Eu trabalhei. Eu estudei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não caia nessa armadilha. Porque o diabo caiu do céu por causa disso. E o que ele mais faz é fazer com que as pessoas sigam o mesmo caminho dele, da soberba e da arrogância. Honrar. Essa igreja precisa ser uma igreja que honra, amém? Primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Quem honra tem dias prolongados. E deixa eu dizer, a honra não é um prolongamento apenas de longevidade de dias. A honra traz qualidade de vida. Amém? A honra traz qualidade de vida. Você não vai ver uma pessoa que é pessoa de honra viver uma vida sem qualidade. Ela pode não ser rica, mas ela tem uma vida de qualidade. Porque Deus vela pela sua palavra. Honrou, tem qualidade de vida. Tem longevidade de dias. Tem prolongamento, amém? Então honre, diga para o seu irmão, diga honra. Honra. A gratidão nos ensina a honrar. Salmos 34, 1 ao versículo 3, ele diz: eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Diga, louvarei o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Coloca para nós esses salmos. Em todo o tempo. E aí ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Versículo 2, coloca lá. Versículo 1, versículo 2, 3. Louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma gloriará-se no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Versículo 3. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvaremos ao Senhor em todo o tempo. Engrandecemos ao todo tempo. Eu tenho feito uma prática, eu tenho começado a fazer isso, não é muito tempo, eu digo para você, não é muito tempo não. Mas todos os dias, uma das coisas que eu acordo, eu falo: Deus, o Senhor é bom. Tem dia que eu acordo, irmão, cansado. E assim, parece que o dia está nublado, né? Eu fico pensando: Senhor, por que eu acordo às vezes assim? Por que acordar alegre, pulando, saltando, né? Aí eu me forço a ficar assim. Mas nem sempre eu acordo assim. Ó. Tem dia que eu acordo assim, falei: Jesus, que jeito que eu dormi, né? Mas eu tenho feito algo, um exercício. Eu digo:
O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu digo, Jesus, como eu te amo. O Senhor é lindo. O Senhor é muito lindo. E você sabe que aquela sensação vai embora? Faça esse teste. Eu desafio você, faça esse teste. É tão simples. Não exige emoção, existe fé. Não exige emoção, exige fé. Outra coisa, para nós terminarmos. Aprenda a exercer a gratidão intencional, não a emocional. Mais uma vez, aprenda a exercer a gratidão intencional e não uma gratidão apenas emocional, porque a intencional te move por fé e por obediência. A emocional depende das circunstâncias. Isso muda a tua vida. Isso muda o teu dia. Se as coisas não estão acontecendo, quando você entende gratidão, você entrega nas mãos do Senhor. Tem coisas que estão fora do meu alcance, eu preciso passar para a mão de Deus. Aquilo que está ao meu alcance, Deus diz, eu coloquei ao teu alcance, faça. Mas aquilo que não está no teu alcance, entrega. Salmos nos fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nesse ano, querido, entrega. Nós temos algumas horas, entrega. Entrega teu caminho, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega as suas dificuldades. Diga, Deus, eu não vou terminar o ano com fardo nas costas. Eu entrego para o Senhor, amém? Eu não vou terminar o ano com dívidas. Eu entrego para o Senhor. Eu não vou terminar o ano com tristeza. Eu entrego para o Senhor. Eu não vou terminar o ano como se nada tivesse acontecido. Eu entrego para o Senhor, porque eu sei que o Senhor fará, amém? O Senhor fará. O Senhor fará. Ele não tem problema com dificuldades. Ele é especialista em coisas impossíveis, amém? Entrega ao Senhor. Esse ano, querido, gratidão ao Senhor. Grato a Ele por tudo que Ele fez na nossa vida e por aquilo que Ele fará. Eu quero dizer para você, você entrou aqui hoje, você entrou aqui para sair daqui melhor do que você entrou, amém? Você vai adentrar a esse ano pisando no lugar, na promessa que Deus deu para você. Ele diz que Ele te tirou de onde te tirou, não para matar você no deserto, não para você morrer no deserto, mas Ele diz, deserto é processo, é passagem, porque há uma terra da promessa para a sua vida, amém? Então 2026, seja a terra da promessa para você, amém? Amém. Não da promessa total, mas de parte da promessa que Deus tem, porque Deus vai derramando a cada dia, a cada ano, Ele vai fazendo, a sua luz vai brilhar a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Quantos recebem? Oh, amados, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está marcando a minha vida e a sua vida. Deus está marcando a minha vida e a sua vida. E se você crê, se a sua fé nessa noite for ativada, pode ter certeza de uma coisa, você não vai sair daqui de mão vazia. Você não vai sair daqui com o coração vazio. Você vai sair daqui crendo. Crendo, eu creio. Quantos aqui creem?